Sejam muito bem-vindos, meus ilustres, ao Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, para que entenda tudo e não fique dúvidas. A gente traduz os termos do juridiquês e às vezes até de outras línguas para que todos tenham acesso à informação. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu recebo aqui convidados ilustres. Hoje temos o Dr. Ulisses Meneguin, que vamos tratar sobre o direito previdenciário, mais uma questão mais nichada em relação ao acidente do trabalho. Sim, você que trabalha, você está suscetível a sofrer um acidente. E aqui você vai entender tudo o que vai acontecer, se isso acontecer com você, como se precaver, como procurar os seus direitos. E é por isso que hoje temos aqui o Ulisses. Ulisses, se apresente para nós. Querido Renan, é uma alegria imensa poder reencontrá-lo, desta vez aqui no teu programa, que para mim é motivo de orgulho e muita honra. Espero minimamente, dentro das minhas limitações, retribuir com as informações acerca do acidente do trabalho, tema tão complexo, tão nebuloso, para muitos até mesmo, eu prefiro dizer, transformadores do direito. Bem, Ulisses Meneguin, pós-graduado em Seguridade Social, advogando quase 20 anos nessa matéria, né? São mais de 1000 ações que a gente já atuou nesse cenário. Enfim, creio que nós vamos conseguir alcançar o objetivo hoje aqui, principalmente para o seu público, que é tão seleto, né? Acerca dos infortúnios laborais. A infortunística, ela se encontra no ramo da medicina, mas eu estou trazendo para o direito isso, né? Tô me auto-intitulando aqui o direito infortunístico, porque é meio cinzento. É previdenciário, mas não é bem previdenciário. É trabalhista, mas também não é bem trabalhista. É cível, mas também não é cível. Então, por isso que eu digo que é um tanto quanto cinzento, né? Os acidentes do trabalho estão definidos lá no artigo 19 e seguintes da Lei 8.213, de 1991, que é o plano de benefícios da Previdência Social. O Ulisses, para quem não sabe, ele é meu amigo pessoal. A gente já compartilhou excelentes momentos regados a um bom uísque, a um bom charuto. Temos amizade entre as nossas famílias, mas o motivo dele estar aqui hoje não é só pela minha amizade pessoal, mas sim pela sua especialidade no acidente de trabalho. Então, Renan, você atende isso no seu escritório? De forma alguma. Bateu lá na frente, eu mando para o Ulisses, porque eu sei que ele vai matar no peito e fazer gol e atender muito bem o cliente. Por isso que é importante você ter parceiros na advocacia. Você não precisa fazer tudo, não precisa saber tudo. Você precisa ter o contato que faz bem. Se esse contato ainda for seu amigo, melhor ainda. E é o caso hoje. Ulisses, conta para nós aqui, antes de entrarmos na infortunística laboral, que nome bonito. O infortúnio é o acidente, laboral é o trabalho. Conta para nós da sua vida pessoal, casado, filhos, mora em Americana há quantos anos? Compartilhe, por favor. Pois bem, eu sou santo-andreense. Eu sou a rapa do tacho de um remanescente italiano que se estabeleceu ali no ABC Paulista. Quando meu pai casou, meu pai mecânico, minha mãe dona de casa, eu tive uma infância pobre. E ele conseguiu comprar um terreno na periferia de São Paulo. E ali eu fui criado. E desde cedo, Renan, eu comecei a tomar um lado. De não ficar em cima do muro e a tomar o lado. E sempre fiquei do lado de quem apanha e não de quem bate. A gente tinha uma presença muito tímida do Estado de Direito, a não ser pelas rondas policiais, e muito cedo eu já me enveredei pelo caminho do esporte, e que era o futebol. Eu ia chutar basquete. E como mas como todo menino pobre sonha em ser um jogador de futebol, de futebol, isso passou por mim também. Comigo não foi diferente. Mais tarde o hip hop, e creio que isso tenha me salvado da marginalidade, né? Então são culturas que eu devo muito. E depois meu pai conseguiu montar um pequeno comércio
e eu ficava ali à frente daquele comércio popular e assinava, minha mãe assinava a Folha de São Paulo. Então, muito cedo eu comecei a ter contato com o jornalismo e também com leituras até muito duras para aquela idade, e até para hoje, eu diria, como Nietzsche, Freud, Brecht. Então, vendo aquela realidade e tendo acesso a essas leituras, eu me posicionei. E me enveredei pelo direito, uma vez que não tinha outras opções que pudesse garantir um trabalho que não dependesse de outrem. Poderia agir com autonomia. E assim eu fiz, né? Depois de um período sabático, um período meio dark da minha vida, ingressei na faculdade de Direito, já tinha 22 anos, e assim que concluí, eu imaginava que fosse atuar em causas criminais, assim como você bem o faz, porque nós somos advogados do nosso meio social, né, Renan? Então, mas, Ulisses, eu imaginava que fosse com assim. todo respeito e me permitindo uma parte, você é do ABC Paulista. É o berço do sindicalismo do Brasil, não é mesmo? Lula mesmo veio de lá. Então, o fato de você ter a sua origem ali e se enveredar a um lado de proteção ao trabalhador, me parece tão natural quanto se fosse para atuar no direito criminal. Então, até mais. Para mim, é muito mais forte essa veia. É verdade. Hoje a gente olha a nossa história pessoal e me parece ter uma relação de muita obviedade, assim. Então, meu pai é um dos caras que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, meus tios, e dentro da nossa casa havia muitas reuniões nesse sentido. Então, algumas figuras políticas que hoje são conhecidas passaram por lá no início dessa história toda. E meu pai também, depois de aposentado, se tornou dirigente de um sindicato que, no frigir dos ovos, indicava clientes, né? Tinha essas indicações. E eu encontrei uma dificuldade muito grande porque não havia, na cadeira do direito, naquela época, uma disciplina de direito social, de direito previdenciário, de seguridade social. A gente tinha o direito do trabalho e a previdência social era um anexo ali. Não havia cursos, não havia livros. Então, a duras penas, nós começamos a acompanhar clientes no INSS e dentro dessa seara toda, eu me sensibilizei muito com a questão da incapacidade, porque o trabalhador, sobretudo aquele mais braçal, ele só tem a mão de obra para oferecer em troca da contraprestação, que é a remuneração. E se ele tem essa capacidade retirada pelo próprio trabalho, pela natureza do trabalho que exige, então ele fica numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, naturalmente, eu fui me enveredando por isso e aprendendo até que lá em 2008, primeira turma de pós-graduação que saiu em São Paulo, eu fiz, né? E foi um divisor de águas muito grande, porque nós começamos a dar soluções para casos que ainda havia limitações intelectuais no manejo técnico dessa matéria. Mas essa informação de direito previdenciário e de acidente de trabalho, que seria mais nichado ainda, eu não tive na faculdade, de forma alguma. Eu não tive nem direito previdenciário na faculdade. Eu fiz PUC Campinas de 2003 a 2007. Não tinha essa matéria. Eu acho que quem estava no quinto ano... Eu estava no quinto ano, né? Todos fizemos o quinto ano. Mas a gente tinha que optar entre direito público, direito privado, direito criminal e eu acho que tinha mais um, talvez trabalhista. E quem optava por algum desses segmentos tinha o direito previdenciário, mas eu, que fui para o criminal, nunca cheguei perto do direito previdenciário. E aí não era matéria que caía na OAB. Foi se tornar matéria da prova da ordem agora, a questão de poucos anos atrás.
Até então, quando eu fiz, em 2007, não tinha direito previdenciário. Então veja que foi algo que foi ganhando um peso, ganhando uma importância recente, de forma recente para a OAB. O tanto que era deixado de lado, né? Pela legislação e pela própria instituição do direito. Sim, a exemplo de nós também, não tivemos esse contato, não tivemos esse acesso. E hoje eu diria que o direito previdenciário é o maior, seguramente é o maior ramo do direito no Brasil, na nossa contemporaneidade. Muita demanda, os advogados começam a migrar para essas áreas, mas que exige uma atualização constante, dadas as seguintes razões. Não há uma codificação do direito previdenciário, não há uma sistematização, há uma parafernália de legislações de todas as ordens. Você tem, por exemplo, instrução normativa revogando o dispositivo da Constituição Federal, o que é um absurdo, mas que às vezes pode ser positivo para o cliente. Então tem aquela pirâmide de Kelsen, muitas vezes ela é invertida no direito previdenciário. Então são instruções normativas, resoluções, portarias, leis ordinárias, leis complementares, diferente de quem atua, por exemplo, no direito de família, onde quase tudo, exceto talvez essas questões de guarda compartilhada e outras nuances, que já estão também muito pacificadas pelos tribunais. Mas como o direito previdenciário ele está dentro abarcado pelo direito público, então sempre tem esses conflitos do direito econômico e da soberania das garantias fundamentais. Me dá um minutinho, deixa eu primeiro traduzir, porque você passou informações densas aqui. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Primeiro, pirâmide de Kelsen. Quem é isso? O que é isso e quem é ele? Era um doutrinador alemão que desenhou ali no direito um triângulo onde lá em cima vai ter a norma fundamental, né? Para não falar em juridiquês e nem em filosofia, vamos pensar na Constituição Federal lá em cima como a primeira lei e todas as demais que vão vir embaixo, lei complementar, lei federal, lei estadual, lei municipal, decretos, contratos, que está lá na base, não pode falar contrário à lei superior. Então a Constituição, ela não pode ser contradita, não pode ter algo contrário a ela por alguém que está abaixo, e nem do de baixo, nem do de baixo. Tem que seguir essa ordem. Se for conflitante, essa lei é ou inconstitucional, né? Ela vai ter aí uma questão de, por ser infralegal, não poder contradizer a lei superior. Agora,
não é tão básico assim, porque vai ter questões aí de especialidade, vai ter questões que, por vezes, vai poder sim conflitar, mas nunca a Constituição Federal. E ainda, e aqui como advogados, às vezes a lei está meio estranha, está meio nebulosa, está meio cinzenta, mas como advogado a gente defende o interesse do nosso constituinte, daquele que nos contratou. E se a lei é meio estranha, mas faz bem para o nosso cliente, ela está beneficiando, a gente se faz de surdo, mudo e cego e vai seguir e vai pedir a aplicação daquela lei. Quando um direito, uma matéria, não tem um código específico dela, como direito penal, vai ter o Código Penal e as legislações especiais penais. No caso, por exemplo, do tóxico, né? A lei de tóxicos que vai regulamentar o tráfico não está dentro do Código Penal, está numa lei especial. Crimes hediondos vai mudar todas as outras aplicações, mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente ainda tem uma coisa bem definida. Onde estão os crimes? Direito militar está lá no Código Militar, Código Processual Penal Militar. Agora, o direito previdenciário é o que a gente chama às vezes de manicômio legislativo, porque é uma loucura. Aí vai ter uma OIT, uma coisa que vai mudar, uma regulamentação que muda aquela outra lei, por vezes não está certo, mas a gente como advogado, na verdade, o advogado previdenciário que vai estar em maus lençóis, que vai ter que estar atento a tudo isso e ver como aplica. Mas, Ulisses, você correu para a parte técnica e eu ainda quero segurar você aqui, porque o meu público tem que conhecer esse nosso amigo aqui, esse cara peculiar, um cara diferenciado, com certeza. Quem conhece o Ulisses sabe disso, quem conhece ele pessoalmente sabe, quem segue ele nas redes sociais já vê esse tom que ele traz, filosófico e também partidário. Partidário no sentido de tomar lado, né? Tomar partido, tomar uma atitude. Mas eu gostaria de conhecer um pouco mais, para que as pessoas conheçam um pouco mais o Ulisses. Fala dos seus filhos, casado, e o hobby. Putz, eu ia falar essa questão do hobby, mas ele já adiantou aqui, que é o hip hop. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo do clipe dele. Eu só assisti um, tem mais que um clipe já ou não? Mas esse parênteses que você fez também muito necessário, esclarecedor e didático, como você sempre é, não é mesmo, Renan? Obrigado. Claro, casado, eu vim para a Americana há cerca de 10 anos, foi quando eu casei pela segunda vez, e aí tive mais uma filha, a Jocasta, já está com 8 anos, então são 4 filhos no total, todos ainda menores, né, a nossa escadinha, né, e apesar de ter sido, digamos assim, castigado em São Paulo, muitas vezes, porque já vinha num casamento ruim e com uma carga de trabalho desumana, tentando abraçar o mundo, né? Ainda era mais jovem e muita ambição, e às vezes isso faz com que você perca um pouco o controle. É uma autocrítica que eu faço, não tenho problema nenhum com isso. Então, quando eu vim para a Americana, num outro ritmo, eu desacelerei, né? E essa coisa do digital também fez com que nós nos adaptássemos dentro do nosso tempo, o que melhorou muito, melhorou minha qualidade de vida, melhorou a minha relação com os clientes, com o Poder Judiciário, e nós nichamos cada vez mais a ponto de segmentar o escritório e atender somente clientes na área da infortunística, né? Acerca dos acidentes, não só dos acidentes do trabalho, mas das doenças ocupacionais e outras moléstias que acometem trabalhadores, segurados, pessoas que constroem o Brasil. Então nós ficamos nessa esfera de atuação, o que me faz muito feliz hoje e me sobra algum tempo para poder me dedicar à música, né? Quem vê Ulisses aqui de terno e gravata, né, com uma postura às vezes muito séria, não pensa que nós fazemos uma música muito percussiva, né, para não dizer barulhenta, mas naquelas raízes do hip hop, né? Nós que viemos dessa família de italianos, como eu disse, fui criado num bairro onde nós jogávamos futebol no campo de terra, preto contra branco valendo tubaína, e era como entrar no Pacaembu,
Era muito sério aquilo, viu? E não tinha falta, não. Tá? Só se saísse sangue da canela do jogador ali. Então, desde cedo, eu fui criado em roda de samba, né? No pagode, na casa dos amigos, dos malandros mais velhos, e ali tinha feijoada, tudo, até que apareceu o hip hop. E quando aquilo eu ouvi pela primeira vez, foi como se um inseto tivesse picado e tivesse jogado um veneninho ali nas minhas veias, e aquilo ali, ó, o Nicolas, e aquilo ali bateu e nunca mais saiu. E eu sempre venho acompanhando isso. E agora, com mais tempo, eu estou gravando, estou no estúdio, estou fazendo aula de canto para poder melhorar as técnicas vocais, né? O Renan vai colocar depois aí, quem está ouvindo vai ter o desprazer de poder ouvir, o pessoal está ficando curioso com isso, viu? Olha, eu digo que você fala do barulho. Barulho em si não é, mas o que ele canta faz você ficar pensando. Ele tem uma filosofia, uma poesia até complexa. Você precisa pensar em parágrafo por parágrafo para entender e tentar entender ou pensar que entendeu o que ele quis dizer. Mas é legal porque cada um vai ter o seu entendimento, não é verdade? Quando você faz algo assim de uma forma tão aberta, cada um vai ter a sua absorção e pode um dia sentar e conversar e falar, putz, mas quando eu escrevi eu pensei isso, você está falando outra coisa. Mas tudo bem, cada um vai absorver do que pode, de acordo com a sua história, né? De acordo com o seu mapa. É verdade. Já que você tocou no assunto, eu não posso perder a oportunidade aqui de dedicar um forte abraço, um abraço fraternal para os meus amigos lá de Rio Claro, né? O Gui Stoner, o Feijão dos Beats, que são uma galera lá do estúdio profissional. Vai muita gente boa gravar lá de todos os ritmos, né? A quem eu tenho muito carinho, lá na Garden Room, na cidade de Rio Claro, e também para o berço do rap, lá em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, o pessoal do Consciência Humana, Aplique, salve Aplique, um grande abraço, né? Para quem acompanha, sabe quem é o Consciência Humana na cena do rap hoje em dia. Daqui a pouco acho que vai até sair um trabalho nosso juntos, viu? Eu vou fazer o seguinte, para a gente ir para a parte agora técnica do acidente de trabalho, eu vou fazer um pedido para ele, se ele topar, a gente faz no final desse podcast. Então, se você ficar até o fim, você vai ver o Ulisses declarar aqui alguns versos ou até mesmo cantar por alguns segundos. Combinado? Faz isso pra gente? Acho que combinado. Então tá bom. Então no final desse episódio, vamos ter aqui alguns versos recitados pelo nosso convidado. Primeira vez que a gente vai fazer isso. Mas também é a primeira vez que eu pergunto para alguém se tem um hobby e que fala com tamanha paixão, né? Então, eu tenho os meus, mas eu confesso que não tenho tão enraigado quanto ele. Vamos lá, Ulisses. Tem muito acidente de trabalho no Brasil? Excelente pergunta, porque os advogados às vezes não perceberam ainda o quanto se pode fazer para ajudar essas pessoas que são vítimas de acidentes do trabalho. O Brasil oscila entre quarto, quinto e às vezes terceiro lugar no ranking mundial de acidentes do trabalho. É uma triste estatística que nós enfatizamos aqui, um lugar que o Brasil não deveria ocupar, mas que, apesar de tanta evolução da tecnologia, da robótica, da cibernética, ainda tem trabalhadores tendo a mão esmagada, partes do corpo dilacerados, mortes, amputações. Isso ocorre a larga escala. Apesar de toda a legislação protecionista que o Brasil conquistou, fica ainda na frente de países que não têm essa legislação. Tem muitos países que não têm uma CLT. Tem muitos países que não têm um plano de benefícios que contemple
auxílios ou indenizações para acidentes do trabalho em caso de perda da capacidade ou redução dessa capacidade. O Brasil, apesar de ter essas conquistas há décadas, ainda fica na frente de muitos países que não têm sequer qualquer contemplação nesse sentido. E você consegue dizer por quê? A que se deve esse número alto de acidentes de trabalho, se a gente já tem a legislação para evitar, para prevenir? Renan, eu diria que os fatores são muitos. Poderíamos exemplificar aqui, pegando o outro lado da moeda, que é a situação do empresário no Brasil. A situação do empresário no Brasil também é difícil, porque muitas vezes ele fica entre a prevenção e o cumprimento de normas de segurança do trabalho, o que requer algum investimento financeiro, e o pagamento de tributos, impostos, taxas, tarifas, contribuições que o empresário tem que fazer. Então, se você pega, por exemplo, algumas cidades têm segmentações ali em ramos de atividade. Como aqui na região a gente tem o têxtil, algumas cidades têm ramo metalúrgico, né, que se prolifera ali, com empresas de pequeno porte, às vezes médio porte, que contratam trabalhadores, mas que não conseguem dar o treinamento adequado, não conseguem fiscalizar o trabalho de forma adequada. Se o trabalhador está utilizando, às vezes o EPI, o equipamento de proteção individual, ele é fornecido, mas precisa ser cobrado, precisa ser fiscalizado, porque o trabalhador mal treinado, mal educado, a educação é o primeiro dos problemas que eu vejo num país como o nosso. Então, se esse trabalhador não é fiscalizado, se ele não é treinado, se não há uma política de segurança, se não há cumprimento das normas regulamentadoras de segurança, o acidente vai acontecer. Se não há manutenção naquele maquinário, se não há ferramentas adequadas para se operar, imagine, por exemplo, a situação de uma prensa que desce a 2, 3 toneladas para fazer o estampo e que você não tem o imã para tirar aquela peça dali. A primeira coisa que o trabalhador faz é colocar a mão ali, né? A máquina as antigas, ela vem com 2 botões laterais que devem ser apertados simultaneamente, já para não ter esse problema. Se ocupa com as 2 mãos ao mesmo tempo, para que não haja esse problema, e uma peça específica para retirar a peça pronta, depois de impressa ali a matéria-prima. Então, se um botão emperra, se você não tem a ferramenta, se você não tem uma fiscalização, ele coloca a mão ali, que é exatamente o momento em que aquilo desce, e aí ocorre uma amputação de dedo, um esmagamento. E aí esse trabalhador pode ter as compensações devidas, deve ter ou deveria ter as compensações devidas, de acordo com a lei, mas o fato é que ele está, a partir de então, estragado profissionalmente. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons.
Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Tá, então, resumindo a sua resposta a que se devem esses acidentes, apesar da legislação, alguns fatores. Um deles econômico, porque a pessoa precisa investir em comprar os equipamentos, precisa investir em contratar alguém para fiscalizar o uso do equipamento, fiscalizar o procedimento se está sendo respeitado, conforme a regulamentação ali daquele trabalho, ou seja, no caso esse, para ele estar dos dois lados para descer a prensa, então tem que ver se o funcionário está fazendo isso, ele não está. E seriam esses, então, os motivos pelos quais... Sim. O advogado que está assistindo e advoga para as empresas, que não é o nosso caso, talvez terão uma outra percepção mais sutil. Mas, a grosso modo, eu penso que há um conflito de interesses, porque, olhando pelo viés do empresário, a situação dele também é difícil, porque ele, no sistema capitalista, ele precisa obter lucro. E o trabalhador, ele oferece a mão de obra em troca de contraprestação. É o que ele pode fazer até chegar à sua aposentadoria. Então, esse conflito de interesses repousa exatamente nesse aspecto econômico, em que tudo que vai se fazer depende de dinheiro, do vil metal. Então, para você cumprir as normas regulamentadoras de prevenção e saúde no trabalho, há que se fazer um investimento. Então, é o médico do trabalho, é o engenheiro de segurança do trabalho, né? São equipamentos de proteção individual, o EPC, o equipamento de proteção coletiva, que são absurdamente caros aqui no Brasil. Então, ele se vê entre uma coisa e outra e vai contando com a sorte. O acidente, ele é uma exceção. E é um fato previsível na medida que o trabalho oferece risco. Então, como que está, como é o nível de ruído desse ambiente de trabalho, né? Como que é a poeira, tem agentes biológicos. Então, tudo isso pode oferecer risco e pode oferecer perigo. Então, por isso, eu atribuo o nível elevado de acidentes do trabalho, com reflexos tanto na esteira trabalhista quanto previdenciária / acidentária. Eu imagino a visão do empregador assim: comprei o IPI, paguei, entreguei para ele ou ele não usou, ou ele desrespeitou ali o procedimento, ele se machuca e agora vem para eu pagar a indenização para ele, né? Na visão do empresário pode soar desse jeito. Sim, soa desse jeito. Veja, o trabalhador é cabeça dura. Meus clientes vão ver isso daqui e eu não tenho o menor problema, eu falo para eles, inclusive. Imagine, por exemplo, a serra circular. Então, na construção civil, se usa muito a serra circular. Tem um fato engraçado que eu já vi acontecer, engraçado se não fosse trágico, né? Pelo amor de Deus. O trabalhador, ele está usando ali a serra circular, e a serra circular, ela gira no sentido horário, para cá. Deixa eu virar para a câmera aqui. Então, ela tem uma proteção. De repente, ele coloca na cabeça que aquela serra circular já não está mais funcionando. Ele procura lá na obra um outro disco. Aí ele acha um outro disco que está mais afiado. Só que aquele disco não é para aquela máquina, ele é um pouco maior. O que ele faz? Para poder caber ali, ele tira a proteção para poder cortar melhor. Quando aquilo ali escapa, vem direto nos olhos. E aí já pode provocar uma cegueira monocular. Não raro, essas coisas
acontecem. Agora, o problema que se tem é que talvez a única saída da empresa numa ação trabalhista de natureza indenizatória por acidente do trabalho seria provar que a culpa é exclusiva do trabalhador. Agora, a CLT vai definir, lá nos primeiros artigos, que a atividade econômica que é explorada fica a cargo do empregador. Então, o empregador é responsável pela atividade econômica que explora. É o preço que se paga... Culpa invigilando, é isso? Digamos que sim, porque é o preço que se paga para poder explorar, para poder comprar a vida de alguém com salários, né? É o que nós conseguimos até aqui. Então, na medida que você tem esses acidentes, as provas, a prova técnica, pericial, né, com uma boa quesitação, ela vai levar a convicção do juízo a julgar isso procedente. Porque fica muito difícil que alguém queira, ainda que por grande negligência ou imprudência, seja culpa exclusiva, que ele queira aquele resultado danoso para si próprio. Tá. Evitaria uma situação dessa, uma vigilância, né? Sim. Uma vigilância para ver se está seguindo os procedimentos conforme determinados pelo EPI e pela empresa. Porém, e aqui fica uma opinião pessoal, me parece às vezes até jardim de infância. Pô, eu tenho que ficar aqui em cima de você para você não fazer algo errado, porque se fizer você pode se machucar, e se você se machucar, eu que tenho que te pagar. Sim. Agora veja, nós estamos aqui enveredando para aspectos trabalhistas do acidente do trabalho. Agora, a grande menina dos olhos, que os advogados não perceberam, como eu disse no início da fala, é o auxílio acidente, que é a espécie 94 de benefício que o INSS deve pagar para esses casos, que não impede a dupla indenização. Ele pode receber indenização do INSS e do empregador. A diferença é que, como ele já é segurado da Previdência Social, cujo caixa que deve pagar o benefício é o INSS, ele não precisa fazer a prova da culpa de ninguém. Ele só precisa fazer duas provinhas, basicamente, uma relação de causalidade e a redução da capacidade. Eu não diria nem mesmo redução da capacidade. Eu diria apenas uma necessidade de empenho, de maior esforço para continuar exercendo a mesma atividade. Permanente ou temporária? Para o benefício permanente, uma incapacidade permanente. Agora, ninguém ingressa no sistema de benefícios já recebendo um benefício permanente. O afastamento superior a 15 dias, a empresa deve encaminhá-lo com os documentos necessários para o INSS. A partir do 16º dia, fica a cargo, então, da Previdência Social. Para esclarecer, os trabalhadores, 15 dias é a empresa que paga. Sim. Do 16º em diante, aí indeterminado, é o INSS que vai pagar. Indeterminado, sim. Até o momento que encerrar, ou se não encerrar, vai ser só com o INSS. Exatamente. A empresa paga os primeiros 15 dias de salário. É isso que a lei de custeio fala. Eu entendo que o empregador, inclusive, está desonerado de pagar outros tributos nesses primeiros 15 dias. E aí um alerta para quem gosta desse nicho de atividade, que não é o nosso aqui, só esse comentário brevíssimo. Pensando aqui no trabalhador, então ele vai ter uma corridinha de obstáculos aí. Ele vai se submeter ao exame médico pericial, administrativo, a cargo do INSS, e ali deve ser concedido o benefício de natureza temporária, que não é mais auxílio-doença, como se chamava até novembro de 2019. A reforma da Previdência, se trouxe alguma coisa boa,
foi a mudança da nomenclatura. Porque o infeliz do legislador, que tinha inventado esse nome auxílio-doença, fazia com que o trabalhador, na sua ignorância, imaginasse que se ele estava doente, ele tinha direito ao benefício. E isso não tem nada a ver com doença. O que dá direito ao benefício é a incapacidade, que ela pode ser total e temporária, ou ela pode ser parcial e permanente, ou ela pode ser ainda total e permanente. Então, a nova legislação alterou isso para, em vez de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença por acidente ou por doença propriamente dita, para auxílio-incapacidade temporária ou auxílio-incapacidade permanente. E o auxílio-acidente continua sendo auxílio-acidente. Porque o auxílio-acidente é um benefício tão esquecido, mas o auxílio-acidente é mais esquecido do que filho do meio. Entendeu? O auxílio-acidente, ele não faz cócegas nos cofres públicos. Por isso que as grandes reformas não mexem com ele. Ele é muito pouco procurado, muito pouco divulgado. Inclusive, nós atendemos clientes que já passaram por outros advogados e nós fazemos o nosso controle de prevenção a fim de verificar se não há uma litispendência, se não há uma coisa julgada, e não raro nos deparamos com ações em que o advogado pediu aposentadoria por invalidez, pediu auxílio-doença, e num caso nitidamente de incapacidade parcial e permanente por acidente, não foi pedido o auxílio-acidente. E o juiz, por desconhecimento, talvez, porque a matéria acidentária é processada na Justiça do Trabalho, por uma exceção também, que está lá no 109.1 da Constituição Federal, porque o advogado ele corre para a Justiça Federal, porque ele pensa, o réu é a Previdência Social, o INSS, a autarquia federal, então a ação é da competência da Justiça Federal. Então ele vai para a Justiça Estadual, onde muitas vezes em comarcas, aquele juízo não está habituado com essa matéria. Por quê? Não existe extra petita, ou citra petita, ou ultra petita no julgamento da matéria acidentária. Porque o que são indenizáveis Peraí, deixa eu traduzir isso são aqui as sequelas. Extra petita, ultra petita, sintra petita às vezes você pede algo para o juiz e quando é no direito comum, né, a gente pede algo, ele tem que dar aquilo que a gente pediu. E não mais, às vezes ele dá menos, né? No direito de dano moral, 10 mil é muito, eu vou te dar 5, mas nunca acima. Pedir 10 mil, ele não pode me dar 11, porque isso seria ultra petita, ou ele não pode me dar outra coisa, que seria o extra petita, ele não pode me dar menos. Então, é isso que ele falou sobre ultra, extra e petita, etc. Ok? Seguimos. Agora você vai querer traduzir de novo, porque acaba de me ocorrer aqui uma máxima romana em que se dizia quod non est in acti, non est in mundo. Então, o que não está nos autos, não está no mundo. Agora, como na matéria acidentária há o imperativo da verdade real, então, ainda que não seja objeto do pedido, o juiz pode dar. De ofício. De ofício, porque o que é indenizável são as sequelas e não o acidente em si. Então, se o advogado não teve o manejo técnico adequado para fazer o pedido, mas na instrução probatória verificou-se que há uma consolidação daquelas lesões em que remanesceu uma sequela que reduziu a capacidade de trabalho habitual daquele obreiro, então o juiz pode dar o auxílio-acidente ainda que não tenha sido pedido. Mas aí há uma confusão geral, né? Um pedido seguido de uma decisão translocada, em que não há o pedido, há instrução probatória indicando o que seria mais justo naquele caso, mas a decisão não dá também porque não foi pedido.
e o caminho fica aberto para nós. Então não há, às vezes, litispendência e não há coisa julgada. Nós ingressamos com essa ação. Então é totalmente possível a pessoa receber auxílio-doença, que não chama mais auxílio-doença, mas até então era. Podemos chamar assim. E indenização por acidente de trabalho. É plenamente possível receber os dois. A cargo do INSS? É. Sim. Nós vamos ter, Renan, no plano de benefício da Previdência Social, lá no comando do artigo 86 da Lei 8.213, o final da redação vai dizer que o INSS deve implantar a favor do segurado o auxílio acidente a partir do dia seguinte da alta do auxílio doença. Então não pode ter os dois, concomitantes. Concomitantes não. Certo. A menos que seja por acidentes diversos, né? Ou, por exemplo, você, advogado e professor. Então você teve um problema nas pregas vocais. Eu descobri agora que são pregas vocais e não mais cordas vocais. E você me corrija se tiver certo. Eu tô um pouco constrangido de você falar pregas, mas tudo bem. Até então prega. Bom, deixa para lá. No churrasco a gente fala sobre isso, né? Mas veja só, você, como advogado e professor, você pode ter um problema nas cordas vocais e ficar afastado em gozo de auxílio-doença por essa razão e continuar advogando. Então você pode receber auxílio-doença como professor e continuar exercendo a atividade de advocacia. E se tiver outro infortúnio ou outra moléstia que lhe incapacite para a atividade de advogado, pode vir a receber benefício dessas duas naturezas. Pode receber, quero dizer, auxílio acidente por uma natureza e auxílio doença por outra razão, por outro motivo. Isso é plenamente possível. E é uma dúvida recorrente também da população e dos advogados também, que eu tenho visto. Mas não vai ser o mesmo fato gerador? Pelo mesmo fato gerador, não. Tá. O que acontece muitas vezes o trabalhador teve, a caminho do trabalho, ele sofre um acidente de trânsito que estoura ali a bolinha do tornozelo e perde o movimento articular do seu pé. E ele é um manobrista de estacionamento ou um motorista. Então, ele vai ficar incapacitado temporariamente, vai ter que fazer cirurgia, né? Vai corrigir ali o maléolo do tornozelo, vai ficar afastado por 180 dias. Vai receber auxílio doença. A cirurgia evoluiu com sequelas. Ele não tem o movimento, digamos, de supinação do pé. Então, ele está, em alguma medida, prejudicado para aquele trabalho. Eu entendo que ele deve receber auxílio acidente. Agora, ele passa a receber o auxílio acidente. E tempos depois, de tanto exercer a atividade de manobrista, ele volta a ter uma complicação e precisa operar novamente aquele mesmo pé. Então, o auxílio acidente deve ficar suspenso e ele, então, vai receber auxílio doença e quando terminar aquela incapacidade temporária, ele volta a receber o auxílio acidente. Isso é o que a lei manda fazer. E muitas vezes o INSS não cumpre. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer
se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Uma pessoa que não tem carteira assinada, porque tudo isso está falando do segurado do INSS e tudo. Mas quando ele não tem a carteira assinada, ele sofre um acidente, seja no caminho, aliás, você trouxe um exemplo que é importante as pessoas saberem que no trajeto entre a sua casa e o trabalho, considera-se trabalho, se sofre um acidente, é acidente de trabalho, certo? Certo. Mas, então aí a pessoa que não tem a carteira assinada, mas trabalha lá, se ela entrar com uma ação trabalhista, ela vai ter reconhecido ali o vínculo. Como funciona para ela ter esse auxílio? Primeiro ela tem que ir na esfera trabalhista ou dá para buscar diretamente no INSS? Sim, exatamente, porque se esse trabalhador exerce atividade remunerada de maneira habitual, pessoal e subordinada, pode chamar isso do que quiser, mas é um contrato de trabalho perante a CLT. Então, o que há aí de fato é uma fraude que precisa ser esclarecida na Justiça do Trabalho. Uhum. Ainda que seja somente para fins declaratórios. Particularmente, eu entendo que essa declaração pode ser feita diretamente na Justiça Estadual quando se pede o acidente do trabalho, a indenização, até por economia e celeridade processual. Mas há uma resistência do Poder Judiciário quanto a isso, além de tantas outras resistências, né? Mas o trabalhador que está sem carteira assinada, ele tem os mesmos direitos daquele que não tem. Isso é um fato. Entendi. Tá. Mas ele vai ter um caminho um pouquinho mais árduo, né? Não vai ser algo tão automático, porque... Sem dúvida, porque aí já está tudo errado, né, Renan? Já começou mal. Mas trabalhoso. EPI, o Equipamento de Proteção Individual. Se a pessoa tinha e sofre um acidente, e se era necessário ter e a empresa não forneceu, dá para a gente fazer uma distinção nessa situação em relação à maior responsabilidade da empresa? Ou seja, a empresa tem, ele assinou aqui que retirou, vamos colocar o capacete para entrar na obra, mas ele deixou no carro e não entrou com ele na obra, sofre um acidente. Até onde isso é sopesado na empresa e quanto isso é sopesado se ele precisava ter esse capacete e a empresa nem forneceu ele? Tem uma diferenciação aí na questão indenizatória? Bom, para fins previdenciários, acidentários propriamente dito, não haverá. Houve muita discussão durante algum tempo, por exemplo, ao nível de decibéis, em que o trabalhador pode suportar no meio ambiente laboral, né, se aquilo é insalubre, se não é insalubre, como que se mediu aquilo. Então, houve, por um extenso período da nossa história, uma discussão acerca disso. Hoje, ao que tudo indica, não há mais essa discussão. A nossa jurisprudência ruma
para a pacificação, no sentido de que, independentemente do fornecimento e do uso de equipamento de proteção, o benefício será devido. Seja aposentadoria especial, né, seja para fins acidentários. Na esfera trabalhista, pode ter nuances diferentes em cada caso. Por quê? Se a empresa assistiu esse trabalhador, se ela forneceu equipamento, se ela forneceu treinamento, se ela coletou assinaturas de quando em quando de que ele deveria usar e não usou, ou fez uso inadequado, então ela pode ter um livramento ali em eventual pedido de indenização. Pode haver, de fato pode. E pode haver uma multa se ela não estiver fornecendo e tiver outras pessoas na mesma situação? Multa de... Trabalhista, na esfera trabalhista, multar a empresa. Isso aí é parte de fiscalização, né? A fiscalização, você vê, por exemplo, que curioso, a própria Lei 8.213 obriga a empresa fornecer a comunicação de acidente do trabalho, que tem uma finalidade estatística muito formal de indicar os acidentes sofridos. Só que se a empresa comunica o acidente do trabalho, de alguma forma está produzindo uma prova prévia contra si. Se ela não emite essa comunicação, ela está sujeita a multa. Esse é um exemplo, que é em UFIRS. Agora, muitas empresas, sobretudo empresas que têm folha de pagamento muito grande, montadoras, por exemplo, elas preferem correr o risco da multa do que comunicar o acidente do trabalho. Porque eventuais indenizações podem custar mais caro. E por que elas têm essa preferência? Porque a fiscalização é muito pobre, né? Não há uma eficácia das autoridades, das instituições públicas, do próprio INSS, em fornecer. Sequer há funcionários para atendimento do público no INSS. Quanto mais fiscalizar de perto as empresas. LER, lesão de esforço repetitivo, é considerado acidente de trabalho? Ou... Interessante, com certeza, né? A lesão por esforço repetitivo, né? As doenças ocupacionais, né? São consideradas equiparadas a acidentes do trabalho. Aí você vai ter aquilo que os especialistas chamam de tecnopatia e também as mesopatias, né? As tecnopatias são aquelas que decorrem daquela atividade propriamente dita. E as mesopatias são doenças que ocorrem, que acometem o trabalhador no meio ambiente de trabalho, mas que não guardam relação com a atividade que ele exerce. Imagine, por exemplo, que aquele ar-condicionado tenha lá um fungo. Tenha alguns fungos que possam desenvolver em nós aqui na nossa jornada de trabalho habitual alguma pneumoconiose grave. Isso é uma mesopatia, porque é um acidente do trabalho, que será assim considerado, mas que não guarda qualquer relação com a nossa atividade. Uhum. É diferente, por exemplo, daquele trabalhador que opera uma esteira numa linha de produção cujo movimento é repetitivo com alguma sobrecarga de peso. Eu penso muito na pessoa que digita, né, e passa até aquela dor aguda. Isso é uma doença ocupacional que geralmente vai ter que ser provado por um nexo concausal. A maioria dos advogados só trabalha o nexo causal e não trabalha muito bem o nexo concausal. Porque nem todo mundo que vai digitar na mesma velocidade, operando o mesmo equipamento naquela empresa, vai desenvolver uma tendinopatia. Nem todo trabalhador que exerce uma atividade repetitiva em ciclos rápidos de 8, 9, 10 segundos,
com alguma carga de peso acima da linha dos ombros, vai ter o rompimento do tendão supraespinhal no manguito rotador. Nem todo mundo vai ter. Então, há pessoas que já nascem com essa propensão e que teriam, inexoravelmente, esse problema, mas talvez isso viesse a acontecer aos 60 anos de idade. E o cara com 25 anos já está com os tendões do ombro rompido, opera e o braço não levanta mais. Então, quer dizer, o nexo aí é concausal. É diferente, por exemplo, da pessoa que trabalha exposto ao mercúrio, da pessoa que trabalha exposta à sílica, que vai ter silicose. Isso é a doença profissional. Aquele trabalho dá esse tipo de doença. É diferente, por exemplo, do trabalhador, e que isso acontece mais nos trabalhos, digamos assim, intelectuais, a síndrome de burnout, o esgotamento profissional. Então, quer dizer, se você agora na CID-10, na CID-11, que isso é visto como que se lança acidente. agora, isso é nexo causal. E acidente. Se você tem síndrome de burnout, é o trabalho. Tá. Não é nexo com causal, é causal direto. Agora, esse exemplo que nós atribuímos aqui ao trabalhador que teve o tendão rompido aos 25 anos de idade, esse nexo ele é concausal. Então, é um conjunto de fatores que levaram ele a ter esse problema. Eu diria que o trabalho ele não é a causa única. Ele não iniciou o nexo, mas ele funcionou, a atividade laboral, ela funcionou como um elemento catalisador. Acelerou os sintomas. danoso. E aí, no caso, é uma prova mais sutil, mais delicada que deve se fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou antes que os advogados costumam procurar a Justiça Federal, até porque a direito trabalhista é federal, é da Justiça Federal, né? Sim, Justiça do Trabalho é da Justiça Federal, especializada na trabalhista. Mas o acidente de trabalho, ele é na esfera comum, na Justiça Estadual? Conta a competência, como que a pessoa, onde o advogado vai entrar com a ação, como funciona? Sim, essa é uma grande confusão, de fato, a questão da competência em razão da matéria. Então, quando a discussão é acidente do trabalho, então tá lá, a empresa, ao comunicar o acidente do trabalho, O famoso CAT. por intermédio da CAT, né? Às vezes eu chamo de UCAT e às vezes eu chamo de ACAT. E onde ele registra? É sui generis, mas eu entendo que é a ACAT porque é a comunicação. Então, a comunicação de acidente do trabalho Que é registrada... é um registro eletrônico hoje em dia. Certo. Né? Então, já vai constar para o INSS. Em caso de concessão de benefício inicialmente temporário, que é o B91, é o código interno do INSS, aquilo ali já é prova de um nexo de causalidade de que aquele obreiro é vítima de acidente do trabalho. Então, o que o INSS faz? Ele aplica aquela famigerada alta programada, espécie de exercício de futurologia em que o perito do INSS adivinha a data em que o trabalhador vai recuperar, a data exata em que ele vai recuperar a sua capacidade. Ora, se isso fosse verossímil, seria a solução da medicina no planeta, não é mesmo? Você já ficou internado alguma vez? Já fez alguma cirurgia? Né? Não. Mas imagina que o médico, para te dar alta, ele vai ao lado do seu leito e fala: Renan, você vai ter alta médica hoje, tá? E é assim em qualquer lugar do mundo. Agora, você passa na perícia hoje, você está com o braço quebrado, o médico fala: olha, daqui um mês você vai estar bom. Eu vejo muito isso na Polícia Militar, afastamento por depressão. 30 dias você está de volta. Pô, em 30 dias eu vou estar jóia? Como é que você sabe disso? Você vai estar bom. Eu vou falar que a mãe de Iná perde para esses caras, viu? Entendeu? É uma coisa assim. Isso aí, você que é criminalista, isso daí nada mais é que curandeirismo, entendeu? A cura infalível. É só você passar no crivo daquela perícia que o cara adivinha a data exata que você vai estar bom para o trabalho. Não, a perícia deveria ser realizada
no momento da concessão e no momento da cessação do benefício. Até porque ele pode recuperar totalmente a capacidade, ele pode recuperar parte da capacidade, mas ficar com sequelas que podem reduzir ou não a capacidade, e ele pode evoluir ainda para uma incapacidade total e permanente. Certo. Né? Então, tudo isso deve ser apurado pela perícia médica em sede administrativa, a cargo do INSS. Agora, se o advogado já identificou que ali tem uma sequela que vai implicar em impactos negativos na atividade habitual dele, então eu penso que autorizado estará a ingressar com a ação de acidente do trabalho. E a competência para discutir isso é da Justiça Estadual. Ótimo, respondeu. Perfeito. L3 Marketing. Nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio de um mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. E aí vai ter esses dois tipos, então, benefício do acidente de trabalho. Permanente, que seria uma espécie de aposentadoria, e o temporário, certo? Sim, nós vamos ter benefícios temporários. No caso do acidente do trabalho, da doença ocupacional, eu vou falar aqui os códigos. B91, auxílio doença temporário, né? B94, indenização por acidente do trabalho. Repare que no acidente do trabalho, você falou, é uma espécie de aposentadoria. Ele diverge da aposentadoria por invalidez, primeiro pela alíquota, que na aposentadoria por invalidez acidentária, você tem 100% do seu salário de benefício, ao passo que no auxílio acidente, então, você tem 50%. Por quê? Porque é só uma redução da capacidade. No primeiro caso, nós vamos ter uma natureza remuneratória do benefício. E no auxílio acidente, que não se confunde com a aposentadoria, uma natureza indenizatória. Nós vamos ter uma natureza
compensatória. Por quê? O legislador entendeu que se há uma redução da capacidade do trabalho daquele trabalhador, nós teremos o quê? Uma dificuldade maior dele conseguir atingir o teto salarial daquela categoria profissional. E ele pode receber o auxílio acidente e trabalhar. É recomendável que ele trabalhe, ele deve trabalhar. Esse é o ideal, que ele seja reabilitado. Vai fazer outra atividade. Que ele volte para a mesma atividade, devidamente compensado, ou que seja reabilitado. Né? É isso que se espera de um Estado democrático e social de direito. Esse cara era um motorista de ônibus, sofreu um acidente no trabalho, né, de ônibus, e perde parte da perna. Tomou uma pedrada, ficou com a visão monocular. Pode colocar ele no administrativo lá para distribuir. O adapta para cobrador de ônibus. Nem sei se ainda tem cobrador de ônibus. Acho né? que tem. Os ofícios estão sendo extintos. Mas ele pode passar para o fiscal. Você não pode colocar, né, um trabalhador, um motorista com a visão monocular para dirigir um transporte coletivo. Né? Agora, o INSS costuma negar esse tipo de coisa. Inclusive, há motoristas, que é uma das atividades mais estressantes do mundo, já comprovadas, que... Acho que perde para atendente de telemarketing. Sim, perde. Mas veja, tem motorista que toma tupiramato, que toma Aldol, aloperidol, que a bula da medicação já é bem clara, informando que você não pode dirigir. Mas aí ele vai até a perícia do INSS com a receita do Aldol e o médico fala: isso aqui não incapacita você para o trabalho, e manda o camarada voltar a dirigir transporte público. Imagine a gente pegando esse ônibus, né, indo aqui de Santa Bárbara para Americana. Ulisses, nosso tempo já está esgotando. Eu gostei muito do nosso bate-papo, achei que foi muito esclarecedor. Eu fiz várias perguntas aqui que eu não perguntei porque foram respondidas ao longo das suas respostas. Pô, Renan, você é complicado. Agora que eu estava esquentando, cara. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir, vou pedir para você se despedir antes, eu me despeço, e depois eu passo a palavra para a palavra cantada do Ulisses e a gente encerra com ele cantando. Combinado? Então vamos lá. Ulisses, se despeça agora e faça uma conclusão e se despeça aqui do nosso público, primeiramente. Olha, Renan, mais uma vez é uma alegria muito grande poder estar junto com você, especialmente nesta ocasião, aqui no teu programa. Desejo muito sucesso aqui no podcast, acho que é a tendência mesmo. Está de parabéns, porque a advocacia, não só a advocacia, mas a população precisa desses novos meios de comunicação inovadores, esclarecedores e informais. E também deixo o meu agradecimento por esse convite. Hoje, nessa advocacia, eu sou bastante realizado, eu que já pensei em desistir, com muita força, né? Mas fui perseverante. Eu creio que se eu tenho algumas qualidades, dentre as quais a de ser palmeirense, também a de me reinventar. Então eu consegui me reinventar dentro da advocacia, a ponto de servir como exemplo para a minha família, para os meus colaboradores, para os meus estagiários e também para os meus clientes. Então, hoje eu tenho a sensação de que consigo distribuir justiça. É uma advocacia muito aguerrida, é uma advocacia contra o sistema público, que se demonstra muitas vezes como a hidra de Ler, eu costumo dizer, aquele bicho mitológico de 7 cabeças, que você às vezes mata uma cabeça, a cabeça se regenera. Então eu vejo o sistema capitalista, o sistema público de concessão de benefícios, utilizando o dinheiro que é pago com o suor do trabalhador para custear o superávit primário do governo. Então, eu aqui, na minha pequenez advocatícia, consigo ter essa sensação muito grata, muito honrada
de distribuir justiça. Então, eu fico aberto aqui, gostaria que as pessoas fizessem comentários e se tivessem dúvidas acerca disso, muitas outras coisas poderiam ser faladas, mas eu já encerro por aqui, porque senão a gente começa a ficar prolixo, né, no nosso discurso. Renan, muito obrigado. Eu agradeço o pronto atendimento, a pronta aceitação do convite. Assim que eu chamei o Dr. Ulisses, ele já olhou a agenda e falou, posso, então vem. Vem que vai ser interessante, o público precisa entender mais sobre acidente do trabalho, até os advogados precisam entender mais sobre acidente do trabalho e saber quando dá para pedir, por que pedir, e tem aí um nicho do direito pouco explorado. Apesar de termos tantos advogados, existem áreas aí que ainda são pouco trabalhadas. Então, você que é do direito, espero que tenha esclarecido. Você que é um trabalhador, que já sofreu um acidente, que pensa se aquilo que você tem, essa sequela que você tem, se isso seria ou não seria, procure um especialista. Eu vou deixar o contato do Dr. Ulisses na descrição do vídeo e você consegue também contato diretamente com ele ou com outro advogado especialista em direito em acidente do trabalho. Combinado? Eu quero me despedir de vocês, saibam que o Direito Ilustrado estará presente toda segunda e quarta-feira na TV Todo Dia e também toda quinta-feira, isso às 17 horas. E na quinta-feira, às 21 horas, temos a estreia de um programa novo no nosso canal do YouTube, Direito Ilustrado Cast, o nosso podcast aqui para você acompanhar, entender o direito, traduzido, mastigado, bem esclarecido, didático. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Peço que você acione as notificações, que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, se tiver dúvidas pode mandar no vídeo aqui, ou não, Renan, tô vendo na TV Todo Dia, então você procura as nossas redes sociais para mandar suas dúvidas e teremos prazer em responder. O que eu não souber, encaminho para o Dr. Ulisses e você vai ter a resposta, combinado? Mais uma vez, agradeço você ter assistido e eu vou agora passar a palavra para a gente encerrar esse programa de uma forma um pouco diferente. Quer água? Eu tenho água aqui. Um pouco diferente, com o Dr. Ulisses ou cantando ou recitando a forma que ele achar mais adequada para que a gente acompanhe aqui, que vai ser a capela, certo? Então, até a próxima. O fogo roubado, sou eu sentimento. Ao brincar com as reações do nobre elemento, meus amores se machucam. Mas sou eu quem me queimo. Na floresta dos segredos, risos de criança. No arredor da fogueira, descalça ela dança. As chamas despertam corações resfriados. No beijo gelado, a quentura do afago. Na beira do fogo, brincam as crianças com aquela mulher que não me é estranha. A lua acompanha o brilho que ofusca, o vestido segura, ela gira, ela ri, ela abusa. As palavras do fogo, escritas pelo vento, não consigo interpretar o que estou lendo. O futuro se perde na fumaça que dissipa, o passado enterrado no chão que se pisa. Ela não teme este fogo da destemperança que consome tudo ou todos espanta, acho que ela o ama. Meus olhos se lambuzam na paisagem quimérica, o perfume reage com os grilos em sua orquestra. Eu só sei amar como fogo, fervilhando paixões na meia-noite do dia. Mas como não queimar a quem se ama? E ter que dizer te amo para uma urna de cinzas? Ó, moça mística. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito,
com certeza, a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. L3 Marketing. Nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade.
você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei, para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas.